referencialidade, não estou pensar a partir de não referência, não pensamentos e visões de mundo, a partir de não documentos, lei não documentos próprios, não línguas próprias. Então, aquilo que põe na tirei a palavra panafricanismo, pus outra palavra que vem de Meduneter, que está falando de Sematawi. Sematawi é uma palavra que sai de uma língua própria, que justamente está falando de Sema, União Tawi, WPI, quer dizer, são dois países ou duas terras que juntam e formam um som. É assim naquela época. Não tenho mais de 5, 10, 11, 12, 13, não pude contender mais milhões de anos de culturas africanas, milenares de culturas africanas consolidadas com as instituições e tudo. E unidade de que Narmer foi rei. Rei significa alto e baixo Egito. Então, não teve 48 reis na África na época, menos 2.750, menos 2.750, e foi época em que o Awad camistiva unidade entre povos, né? Para explicar rapidamente, e camistiva unidade entre povos. Então, e tem reis na Armer, e um dos reis comestiva e teve unidades africanas. Então, formações de civilizações africanas começam realmente com a questão de unidade. Então, Amílcar está na continuidade histórica de questão de unidade. Então, e lá que começa a primeira ideia de pensamentos de unidade de todos os territórios africanos. Então, e unificar, e fazia mais de 3 milenares, quer dizer, 3.000 anos de que unidade sem perturbações, com exemplos de instituições, e que todas as instituições, um dia que não olha, esse exemplo que tirado a partir de unidade de questão de Sematawi. Breve. Passando na questão justamente que está falando do panafricanismo revolucionário de Amílcar Cabral. Agora é no pendor cabralista, ou de Cabral. O que Cabral está pensando de panafricanismo revolucionário? E tem duas correntes de panafricanismo. Primeiro, corrente político, que justamente começa com a Conferência de Manchester. Conferência de Manchester, 1900. Então, lá que tem grandes pensadores africanos, Marcus Garvey, Antenor Firmin, e tem Robinson Dalaini, e tem Dubois, e tem outros companheiros que, como é que está falando próprio, Trinidadian, Sylvester William. Então, esses seguintes lá, eles que faziam grande, que está falando do Congresso Pan-Africano, que começa em 1900 e vai ter em 1957 com a libertação de Gana, com a independência de Gana, através de Kwame Nkrumah. Esse é o primeiro corrente, esse corrente político, quer dizer, cria unidade no sentido cultural, cria unidade no sentido de luta de povos. Segundo corrente, que é corrente revolucionária, que é o panafricanismo revolucionário, que é o panafricanismo da Amílcar Cabral. Ele foi um teórico extraordinário do panafricanismo revolucionário. O que é postulado de panafricanismo revolucionário justamente? Postulado de panafricanismo revolucionário consiste na justamente luta de povos africanos, vitorioso contra o imperialismo. Esse é postulado justamente do panafricanismo revolucionário. Luta do povo africano contra o imperialismo e sua unidade posterior em Estado Federal africano. E Amílcar falava em Estado Federal, mas no processo, não um processo tranquilo e lento e progressivo. Quer dizer, tomando em conta toda a realidade. Havia realidade, eu estou estudando, não. Claro, para poder ter que resoluções vão introduzir segundo essa realidade. O que pode tomar, o copia ideias de outro. Então, Amílcar era anti-assimilação. Por isso, se primeiro princípio é começar na questão justamente da reafricanização do espírito. E que não fala e não continuar papel, né? Então, para não conseguir que um curso, na realidade, é necessário saber de natureza esses princípios. Um curso não importa qual, tudo que não podia olhar no mundo. É necessário, mesmo é tema que um curso fala gosto dele, né? Panafricanismo revolucionário da Amílcar Cabral, é um fundamento do Estado-nação. Por conseguir realmente o que está lá na profundeza do tema, eu tenho que conseguir natureza. E você, quer dizer, vou descrever esses princípios, quer dizer, esses princípios está permitir realizar essa natureza. E aqui a natureza de um curso? Natureza de um curso é realmente essa totalidade.
que cedo em total, que está fazendo com que no ponto de vista substancial é diferente do outro. Então, que é natureza? Natureza de fogo é que é? E para aí queima. E para aí quenta. Mas cá que esse princípio, fogo sem dele está se deriva. Nunca é cada vez para chum. Fogo está monta. Então, princípio é que lá. E se natureza é queima. Então, se boa gente, se natureza não queima, se perde se natureza, com esse princípio, e que fogo. Então, assim, assim também, esse tema que se forja para uma leitura documentais da Amílcar Cabral, é para falar, que aqui natureza, justamente, do panafricanismo revolucionário da Amílcar Cabral, antes de não entrar nesses princípios. Então, natureza do panafricanismo revolucionário da Amílcar Cabral é o seguinte, e fala como não luta, não fala panafricanismo, e luta de povos africanos unidos, e força, e guerra, e luta que está promovendo unidade, que é o contrário, e que a unidade que está fazendo luta. É luta que está forja unidade, disse Amílcar Cabral. Então, princípio da Amílcar Cabral, justamente a natureza, justamente, do panafricanismo revolucionário da Amílcar Cabral, é o seguinte, Amílcar Cabral falava, não cana ler na francês, mas não fala na crioula. Quer dizer, e fala, não luta é justamente de no povo, em vista de no povo, para no povo mesmo. Mas não luta sobretudo se o objetivo e finalidade é que realização de inspiração do povo africano. E no povo guinense, realização não inspiração profunda. No desejos profundos. E cá aqui no desejos profundos. E justamente desejo a paz. Desejo a autodeterminação. Realização da sua própria pessoa. Desejo de quê? De conseguir felicidade no povo enquanto povo africano. Conseguir felicidade. Ainda pensa que se cabeça própria e ainda que se pensa. Então, essa que natureza, mas é natureza e tendo outros elementos. E conta com uma, e povo próprio que tem que criar instituições que não permitem com que vitória de povo, que o povo conseguir durante a luta, é guardar. O povo tem que criar instituições que não permitem com que ele próprio que não vigia que conquistas que teve de independência. Então, e luta de povo, em vista de povo, para povo. Essa e natureza que Amílcar Cabral descreveu na unidade de luta, na parte do primeiro volume, questão teórica. Teoria. E tem 2 volumes na unidade de luta. Uma parte teorética e uma parte prática da revolução. Então, na parte teorética, Amílcar Cabral descreveu a natureza da luta. E lá, a nós que vai ter a capacidade de condensar a natureza da luta para mostrar como é que será. Mas para que natureza de luta realiza? Para ir realiza. E precisa manifestações desses princípios. E precisa aplicabilidade de princípios que não permite para a natureza de luta realiza. Quer dizer, natureza do panafricanismo revolucionário. Primeiro princípio, a mim elenca 4 princípios, através das minhas leituras. Mas outros guias poderiam elencar outras coisas, mas pensa substancialmente, enquanto uma descrição filosófica, é 4 princípios. Primeiro princípio, voltar às fontes, que implica uma reafricanização do espírito. Voltar às fontes. Para realizar justamente o que eu estou a falar, inspiração de povo africano, sobretudo de Guiné e de Cabo Verde, e necessário para elites que estava fora, suma ele reafricaniza esse espírito. Havia a questão de reafricanização do espírito e direcionada a elites, a povo africano. A elites, e não o povo africano. Povo é justamente ninho de que cultura está forjando nele, de que cultura está fazendo, mas elites também são e tirar proveito, criar inteligibilidade e compreensão de unidade de que povo. Então, esse que Amílcar Cabral justamente mesti suma primeiro princípio. É necessário para aqueles que falar de elite, peca sendo elite alienado. Elite pirroquet, quer dizer, periquito, repetidor de ideias ocidentais, para via de complexo terrível que está permitindo ao povo ser independente ainda. E não é bem olha, que aqui a essência de independência para não poder justificar-se com essa afirma assim. Também está no interior, não é para fora do documento da Amílcar, mas no interior de documentos mesmos. Então, segundo princípio que a minha elenca, bom, primeiro princípio, para realizar justamente a inspiração do povo, e preciso reatar. Quer dizer, liga profundamente com a aspiração do povo.
liga para a inspiração do povo, tem que ir perto do povo, tem que conhecer a língua do povo, tem que papel língua do povo, para compreender essa inspiração profunda, para poder interpretar essas dificuldades e responder segundo a realidade. Então, aquilo que põe a Amílcar chamar atenção ao povo com o segundo ideias, nem mesmo o primeiro princípio, questão de suicídio de pequena burguesia. Esse problema interno. Suicida enquanto burguês. Aquilo que falar de baixo estuda. Aquilo que falar de ter diplomas e estuda na Europa. E se bimangar coisas europeus. Mas que questão realidade de se ter da escapar. Aquilo que põe é e falar questão de reafricanizar justamente no espírito. Mas segundo ponto, que é segundo princípio, e também que é primeiro princípio, de ordem de tempo, de uma forma lógica, e que e formação de revolucionário. Amílcar Cabral, para formar o revolucionário precisa justamente de servir esse povo, com si problemas desse povo. Canabá fazia uns estudos realmente. Quando fala Amílcar é homem consequente. Amílcar vai estudar agronomia para poder responder à situação de fome nessa terra. E conseguir fazer. Mas bem olha também como é faltava também questão política, de que forja ideias políticas e um grande diplomata internacional. Então, questão de formação do revolucionário é que o revolucionário, sabe, por exemplo, homem de direito, jurista, tem que realmente reatacar o povo para poder tirar proveito de situações desordenadas que está permitir com que o povo can atinja essa felicidade para criar formas e leis que não permitem que o povo tire proveito da estabilidade dessa independência. Esse e acabar tendo só um diploma que não responde problemas ocidentais ou responde problemas do outro povo. Mas o revolucionário profundo é necessário voltar às raízes, à realidade e responder problemas da realidade. Então, se é Botambi e político, um homem político, então tem que criar instituições que não permitem com que a unidade do povo seja uma realidade. Permitir com que o povo seja guiado na justiça através da justiça em vista do bem comum. Então, esse é o segundo princípio. Formação do revolucionário necessário para o povo. Olha a natureza. Responder natureza que luta de povo para povo, então é preciso, é do segundo princípio, formação que nos permitindo com que não consigamos fontes, não cultura. Não é por estar alienado. Não tem que considerar cultura, não se age em função de não cultura. E a partir de uma visão de mundo próprio. Então, a visão de mundo não é bem só a nós. E não começa a pensar, uma vez, somente na visão de mundo, através de quê? Através de que está a falar com uma reabilitação de cultura nacional. Reabilitação de cultura nacional implica, Amílcar conta com uma, no momento nenhum, no capo de funda, na cultura nacional, sobre língua portuguesa, ou sobre literatura portuguesa. Esse e cá coerente com o panafricanismo revolucionário da Amílcar e nica coerente com a ideia mesmo de independência da Amílcar Cabral. Sabia? O que é Amílcar Cabral falando em independência? É falar ali na França, ali, uma entrevista aqui bem na França, é falar l'indépendance pour quoi faire? Não estou ouvindo na fala tudo hora independência, independência. Mas finalmente mesmo independência é necessário, né? Essas coisas assim tudo, está vindo só problema. Amílcar fala l'indépendance pour quoi faire? E diz l'indépendance pour nous d'abord. Independência para nós ainda. E ser do homem africano. Olha, ser do homem africano. Com tudo aquilo que está caracterizando. Na nossa cultura, na nossa língua, tendo autodeterminação, são outros povos, mas tendo relação com outro povo. A América cá fica barreira, cedo nós próprios que está permitir, que está falar aí fica barreira com outro povo, discussão com outro povo. É como a gente está falando com uma, não independência e que é justamente contra o povo português, ou não guerra, não luta contra o povo português. Mas quem que está citando a palavra para poder tirar no espírito revolucionário, nosso filho da revolução. Nunca pode tirar o espírito revolucionário.